Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, o quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, do conhecimento dos seus direitos. Hoje, o nosso entrevistado é ele, o Dr. Elísio. Ele é defensor público aqui em Ariquemes. Dr. Elísio, seja muito bem-vindo ao Cidadania. É uma satisfação participar. Dr. Elísio, a gente já começa perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar aí a defensor público. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou oriundo do estado do Mato Grosso, né? Trabalhei lá, já trabalhei na área jurídica desde a época da faculdade, né? Trabalhei no Ministério Público como servidor e fiz o concurso primeiramente no estado do Amazonas. Eu fui defensor público no estado do Amazonas 1 ano e depois eu fiz o concurso aqui em Rondônia e optei por seguir a carreira aqui em Rondônia como defensor público. Já faz muito tempo? Que eu sou defensor público em Rondônia já vão para 4 anos. Isso. E aqui na comarca de Ariquemes? Há 1 ano. Né? Eu passei pelas comarcas de São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Buritis e hoje eu encontro aqui em Ariquemes. Que bacana. Então, aqui na comarca de Ariquemes, quantos defensores públicos são? Como que funciona a organização da defensoria? O que é a defensoria? Porque, assim, às vezes para nós que estamos inseridos no meio jurídico é mais fácil, mas a gente se depara realmente com pessoas, com cidadãos que não sabem quanto à existência da própria defensoria. Explica um pouquinho qual é o papel da defensoria. Certo. A defensoria pública ela faz parte do sistema de justiça, né? Assim como o judiciário, o Ministério Público, a defensoria pública integra esse sistema. Primordialmente, a defensoria pública visa prestar assistência jurídica, né, e extrajurídica também, àquelas pessoas que não possuem condições de pagar um profissional de área jurídica, no caso, um advogado. Então, a defensoria pública ela presta essa assistência, né, essa camada mais pobre da população que precisa dessa assistência jurídica. E aí a gente conta aqui em Ariquemes com quantos? É só o doutor que trabalha? Tem essa divisão, por exemplo, no criminal, civil? Como que é a organização lá dentro da defensoria? Não, aqui em Ariquemes nós somos em 4 defensores públicos, né? 3 defensores públicos tratam da área criminal e 1 defensor público da área civil. Mas no dia a dia, né, todos nós nos ajudamos ali, né, e nós somos em 4 defensores públicos para tocar a demanda aqui de Ariquemes. E que é pouco, por sinal, porque Ariquemes possui 8 juízes e 8 promotores, né, e são apenas 4 defensores. E o doutor estava falando também que não é a abrangência apenas judicial e também extrajudicial, e pouca gente sabe disso. Comenta um pouquinho pra gente. Isso, exatamente. A defensoria pública, hoje vamos dizer assim, que é o carro-chefe da defensoria pública, ela procurar a solução dos conflitos extrajudicial. Porque um processo judicial, todos sabem que é complicado, é extenso e muitas vezes um acordo, né, procurar resolver essa situação de forma extrajudicial é muito melhor para a parte, é muito melhor para o assistido. Doutor, e falando sobre a questão da solução extrajudicial de um processo, de um litígio, de um problema, é interessante porque, na verdade, a gente consegue diminuir muito o tempo de resposta, né? Porque a solução do conflito extrajudicial é muito mais rápido. Exatamente. Principalmente na área de família, né? Quando se pleiteia alimentos, a mãe da criança, aqueles alimentos que ela precisa é para ontem, né? E quando se chega a um acordo, ela imediatamente já começa a receber aqueles alimentos. Ao passo em que se fosse ajuizar uma ação, demoraria um tempo maior para que essa criança, para que a mãe dessa criança pudesse começar a receber esses alimentos, né? Esse dinheiro que se reverteria aos alimentos. Com certeza, que bacana. Agora, doutor Elísio, tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos para que o cidadão consiga ser assistido pela defensoria pública. Explica um pouquinho para a gente quais são esses requisitos, qual cidadão é que pode aí usufruir, ser beneficiário da utilização aí da defensoria pública. Exatamente. A defensoria pública é para quem precisa. A defensoria pública é para aquela camada mais baixa da sociedade. Né? Então, a pessoa mais humilde, não precisa. E com base nisso, o Conselho Superior da Defensoria Pública aqui em Rondônia, por meio de resolução, fixou parâmetros para que pudessem fazer essa triagem dessas pessoas. Em regra, o núcleo familiar que tem renda até 3 salários mínimos, ela
preenche os requisitos para serem atendidos pela Defensoria Pública. Então, a renda ela é calculada no núcleo familiar. Se o núcleo familiar possui uma renda de até 3 salários mínimos, ela, em tese, preenche os requisitos para ser atendido pela Defensoria Pública. Então, vamos lá. O marido e a mulher vai juntar o salário dos dois para poder fazer esse cálculo. Exatamente. É isso aí, né? Exatamente. Então, fazendo o cálculo, deu 3 salários mínimos, 3 ou menos do que 3 valores de salários mínimos, aí eu preencho esses requisitos para utilizar aí dos serviços da Defensoria Pública. Exatamente, perfeitamente. E quando a pessoa vai à Defensoria Pública, nós temos o cuidado de fazer essa checagem. Por quê? Porque se a gente atende uma pessoa que não preenche os requisitos, a gente vai estar tirando a oportunidade de uma pessoa que realmente precisa desse serviço e que não tem efetivamente como pagar um advogado. É isso que é o complicado. Essa questão dos horários de atendimento da Defensoria. É importante a gente passar para o cidadão que está em casa, que é o telespectador que assiste o Cidadania, quais são os horários de atendimento hoje da Defensoria aqui em Ariquemes, doutor? A Defensoria Pública em Ariquemes, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, né? E a Defensoria possui também um telefone de plantão que fica fixado na porta da Defensoria Pública para aquelas situações de urgência, de cirurgias, né, de UTI, que costumeiramente apresenta na cidade. Então, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 é o horário de funcionamento normal da Defensoria. Então, só para a gente poder deixar claro, onde fica localizada a Defensoria Pública? Aqui em Ariquemes, na Avenida Canaã, é isso? Isso, próximo à Igreja Católica ali, próximo à né? Igreja Católica. Para aqueles que não conhecem, a gente já está passando, tanto a questão de telefone, a gente já vai deixar passando aqui embaixo também, para aqueles que querem já ter o conhecimento realmente do órgão público que dá essa assistência, né? Isso. Só voltando um pouquinho aos requisitos, só para deixar um pouquinho mais claro, porque 3 salários mínimos, às vezes, a renda das pessoas que possuem o núcleo familiar, talvez possa até suplantar um pouquinho esse limite de 3 salários mínimos, mas nós temos, no caso concreto, o defensor público pode analisar a situação e, dependendo, talvez, se passar um pouquinho desses 3 salários mínimos, nós podemos atender mesmo assim. Um exemplo, se existe uma pessoa enferma no núcleo familiar, se a pessoa possui um tratamento de uso contínuo, que o dispêndio de medicamentos é muito alto. Então, tudo isso é analisado na hora do atendimento. Então, se não for muito e passar e analisando o caso concreto, o defensor, mesmo superando esse limite, ele ainda pode atender. Até porque, doutor, às vezes tem os 3 salários mínimos, mas também já está praticamente todo comprometido, às vezes até com empréstimo e tudo mais, e aí a pessoa realmente não tem condições para poder ter o acesso à justiça. E nós sabemos que a Constituição Federal garante o acesso à justiça aos pobres perante a lei, né, que são chamados hipossuficientes. E aí entra esse papel da Defensoria. Inclusive, se o núcleo familiar possuir mais que 5 integrantes, a própria resolução já permite o atendimento até 4 salários mínimos. Olha aí. Né? Então já é uma exceção. Então só no caso concreto mesmo a gente analisando. Para ser analisada, realmente se encaminhar para a Defensoria, pedir a informação, levar suas informações, pedir a informação para os atendentes que são capacitados para atender e analisar, certamente vão dizer se você está aí apto a ser atendido pela Defensoria Pública ou não. É isso mesmo, né, doutor? Exatamente. Que coisa boa, doutor Elísio. A gente vai encerrando o nosso quadro por aqui. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Bem esclarecedor aí todas as nossas dúvidas a respeito da Defensoria Pública. Passa de novo aí pra gente só a questão do endereço para o pessoal que está em casa. A gente também vai deixar passando aqui e coloque suas considerações finais. Bom, mais uma vez, a Defensoria está localizada ali na Avenida Canaã, em frente à Igreja Católica, que é o ponto de referência mais conhecido, né? E eu que agradeço aqui a oportunidade e a gentileza e estou à disposição para qualquer outro dia a gente comparecer. Com certeza. Doutor Elísio, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite aqui do Cidadania para estar aqui e esclarecendo, tirando essas dúvidas aqui dos nossos telespectadores do Cidadania. Para você que está em casa, muito obrigada pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus e até o próximo Cidadania.